Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre projetos de intervenção em letramento em saúde que estão acontecendo no Brasil. Então, nós estamos aqui com a professora Catarine Lima Moraes, da Universidade de Brasília, e também vice-coordenadora da nossa Rebraus, já conhecida de vocês, que já esteve aqui várias vezes. E estamos aí hoje com a diretora-presidente do Instituto OPI de Saúde, a Heloísa Oliveira. E as duas vão nos contar um pouco desses projetos de intervenção. Então, primeiramente, Heloísa e Catarine, agradeço bastante vocês estarem aqui no podcast da Rebraus. E eu vou começar com você, Heloísa. Me conte um pouquinho sobre o Instituto OPI de Saúde e como é que foi a aproximação com o letramento em saúde e quais os projetos que o Instituto está conduzindo. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui com vocês. O Instituto OPI ele foi criado para ser o braço de investimento social da empresa OPI Health, que é uma empresa que atua na gestão de hospitais. A ideia é de se ter uma atuação complementar. Enquanto a empresa OPI trabalha na alta e na média complexidade, ou seja, nos hospitais, o Instituto OPI atua na promoção da saúde, cuidando da criança nos primeiros 1000 dias e na redução de fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E, em especial, nós focamos os fatores de risco relacionados à alimentação. Assim que eu cheguei para dirigir o Instituto, eu comecei a ouvir e a dialogar com diversas pessoas. E um consultor muito experiente com quem eu conversei me falou sobre letramento em saúde e me colocou em contato com a doutora Raquel Moisés, que depois nos aproximou da professora Catarine e da Rebraus. O que aconteceu foi que nós percebemos que fazia muito sentido investir nessa linha de abordagem para quebrar as barreiras da comunicação de especialistas e de profissionais de saúde com as famílias que buscam serviços. Muito bom. Você sabe que é exatamente isso, né? Eu comecei essa semana uma disciplina de letramento em saúde, Heloísa e Catarina, e eu falei para eles assim, eu falei rapidamente que nós íamos discutir letramento em saúde, falei rapidamente o que era, e aí eu falei assim para eles: descreva letramento em saúde com uma palavra, na sua opinião. Apareceu realmente a questão da comunicação. Eles realmente perceberam que a comunicação pode se transformar, se não se intervir pensando nela, né? Pode se transformar nessa barreira que você comentou, né? Mas aí, Heloísa, qual é o objetivo desses dois projetos que vocês estão desenvolvendo? Bom, o primeiro projeto, nós chamamos ele de Jornada dos 1000 Dias da Criança, e ele foi concebido para melhorar a assistência materno-infantil em um determinado município. O município escolhido por nós foi São Cristóvão, que fica no estado de Sergipe, que é uma cidade de quase 100 mil habitantes, que já foi a capital do estado e fica a poucos quilômetros de Aracaju. Chega a ser difícil a gente distinguir onde termina Aracaju e onde começa São Cristóvão, porque são duas cidades contíguas. É um município com muitos desafios, núcleos populacionais muito diversificados, tem núcleos urbanos, núcleos rurais e tem um centro histórico. E eles têm muita vulnerabilidade social e diversas unidades básicas de saúde com diferentes formas de atendimento. Nós iniciamos esse projeto focando a sensibilização e capacitação dos agentes comunitários de saúde, que são aqueles profissionais mais próximos às famílias, e nós percebemos
que nós precisávamos envolver outros profissionais da unidade básica de saúde para melhorar o letramento institucional em saúde. Ou seja, não bastava a gente capacitar apenas os agentes comunitários de saúde. Então, isso levou a um redirecionamento do nosso plano de trabalho, que mais à frente a professora Catarina vai poder falar um pouco melhor. O segundo projeto que nós temos, que também trabalha com a melhoria do letramento em saúde, ele é voltado, é um projeto que nós fazemos em parceria com a UPI, com a empresa que é nossa mantenedora. Ele é voltado para melhorar o letramento em saúde dos colaboradores do Hospital Delfim Aziz, em Manaus. Ele tem foco principalmente naqueles trabalhadores de serviços gerais, limpeza, nutrição, e nós percebemos, ao iniciar esse projeto, uma grande receptividade por parte dos colaboradores envolvidos e da própria gestão do hospital. Nós já estamos agora numa segunda fase, trabalhando a elaboração de materiais educativos voltadas para aquelas questões que foram identificadas na projeto. E nós vamos começar, então, esse ano também, além desse projeto, nesse hospital em Manaus, um projeto semelhante em um hospital de Belo Horizonte, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Para nós faz muito sentido um hospital que cuida da saúde da população, precisa cuidar também da saúde dos seus colaboradores. Sim, com certeza, concordo plenamente. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu estou achando maravilhoso esses tentáculos que estão sendo criados, né? Tá um verdadeiro polvo, né? Os braços estão se estendendo, já está Sergipe, Manaus, Belo Horizonte. Muito legal, construindo uma verdadeira rede, né? Muito interessante, viu? E a Heloísa falou, Catarina, que você ia detalhar alguma coisa mais sobre o projeto, então passo para você a bola agora, para você contar um pouquinho, principalmente pensando nos aspectos assim, metodológicos que podem ser importantes para o nosso ouvinte. Olá, Helena e ouvintes, Heloísa. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez para falar justamente, Helena, desse polvo, né? Que eu acho que foi uma definição muito boa que você trouxe. E é muito bom a gente estar trabalhando nessa perspectiva mesmo de construir esses diversos locais onde a gente pode estar conversando sobre letramento em saúde, né? Isso eu acredito que fortalece muito, né, o propósito do letramento em saúde, o propósito de organizações que estejam preocupadas com o letramento em saúde. Bem, atendo para esse aspecto mais metodológico de como a gente está conduzindo esses projetos nas diversas regiões, com diversos objetivos que a Elo já pontuou, basicamente o que a gente está fazendo, Helena? A gente está, o que eu chamo de um Ofélia modificado, um Ofélia incrementado, né? Eu acho que eu já fiz um podcast, né, falando um pouco sobre a metodologia Ofélia, né, que é a metodologia australiana, e o que a gente faz? A gente faz uma avaliação inicial, básica, né, sobre as condições de letramento em saúde dessa população-alvo, e aqui a gente inclui, além do questionário HLQ, que é do próprio Ofélia, a gente trouxe, no projeto 1000 Dias, a gente trouxe o PLAT, que é o questionário que a Fran também já trouxe aqui, que é do letramento em saúde parental, e a gente traz também o eRios, que é um instrumento que a gente tem para conversar um pouco sobre o letramento digital em saúde. A gente usa esses 3 grandes instrumentos para mapear qual que é a condição de letramento em saúde. A Elo comentou que a gente teve uma reorganização desse projeto. Por quê? Como a aceitação das capacitações que foram realizadas com os ACS nos meses de agosto e novembro foi muito boa, né? Então a gente teve vários feedbacks, avaliações positivas desses, tanto dos profissionais, vocês também ouviram, né? O André e a Jainara falando no podcast aqui na Rebraus, quanto da parte da gestão da secretaria. Então a gente resolveu
fazer o quê? Fazemos essa etapa de mapeamento dessas condições de letramento em saúde. Vamos agora, o que fizemos nesse segundo momento, estendemos essa capacitação, acabamos de voltar, por sinal, de Sergipe, em que a gente escolheu 2 unidades laboratórios, para que a gente conseguisse mapear, além das condições de letramento em saúde das mães e gestantes, no projeto do 1000 Dias, a gente também conseguisse pensar um pouco no que você, Helena, tem trabalhado muito, que é o letramento em saúde das organizações e das instituições de saúde, o Health Literacy Responsiveness. Então, nós fizemos nessa segunda rodada a capacitação, o aperfeiçoamento de médicos, enfermeiros e pessoal da recepção. E foi fantástico, assim, faz muito sentido quando a gente começa a investigar aonde estão os gargalos no processo de acesso, compreensão e uso, como esses profissionais enxergam isso dentro das unidades, os fluxos de trabalho, como eles percebem as barreiras que eles encontram. E o quanto essas barreiras, muitas vezes, podem ser modificadas e que não depende de recursos financeiros, grandes gastos, né? A gente comentou muito isso nessa nossa ida agora em janeiro. São pequenos ajustes que a gente pode fazer e que impactam diretamente como essas pessoas estão acessando, compreendendo e usando as informações dentro desse serviço de saúde. Então, nós colocamos agora, nessa segunda fase do projeto, essa responsabilidade nossa, como profissionais de saúde, pertencentes dentro de uma instituição e dentro de um sistema de saúde. Então, foi um movimento muito bacana que aconteceu agora nessa semana que a gente ficou em São Cristóvão. Então, dentro do projeto de São Cristóvão, a gente está nisso, nessa finalização dessas 2 unidades de laboratórios que a gente escolheu, de regiões que são extremamente vulneráveis e que atendem a população, gestantes e cuidadores, bem específicos. Uma fica numa região mais afastada do centro da cidade, uma região onde tem uma população de grande predomínio da atividade de marisqueiras, né? Então, que consiste quase como uma população mais rural, uma unidade de saúde, e uma unidade de saúde bem na divisa, como a Elô comentou, né? A gente não sabe até onde começa, onde termina São Cristóvão, Aracaju. A gente pegou essa região, uma UBS, que fica bem nesse meio, né, nessa região. Está sendo muito bacana, né? Agora a gente vai apresentar os resultados, o que a gente teve dessas percepções nesse segundo momento, para a gente já partir para os campos da intervenção de fato. A gente acredita que o fato da gente já estar nesse movimento de sensibilização, a gente criou alguns questionários de satisfação, de processos de mapeamento de fluxos de trabalho para esses profissionais, em que a gente vai apresentar para eles também e resgatar o que eles conseguiram implementar do que foi abordado nos cursos. Então, São Cristóvão, a gente está nesse processo. Lá em Manaus, a Elô pontuou que a gente está nessa fase de materiais educativos. Então, o nosso objetivo agora é finalizar essa construção de materiais educativos, que foi também feita nesse mesmo processo. Nós mapeamos as condições de tratamento em saúde dos colaboradores, a gente realizou uma parte qualitativa em que a gente discutiu as possibilidades de intervenção, o que fazia sentido, o que não fazia sentido para eles, quais eram as melhores maneiras da gente elaborar esses materiais, deixar esses materiais disponibilizados. Então, agora a gente vai na parte de execução de elaboração de materiais educativos que atendam às boas práticas do letramento em saúde. Então, tudo aquilo que a gente já conversou, acho que aqui no podcast, sobre materiais educativos, a gente vai implementar nos roteiros que estão sendo elaborados para a elaboração desses materiais, que serão basicamente materiais no formato de vídeo, né, na construção de vídeos. Então, é nesse pé que a gente está, nesses 2 grandes projetos, e como a Elô falou, a gente vai começar também lá em BH, com essa experiência que a gente teve em Manaus, considerando essa experiência que a gente está tendo em São Cristóvão, e a gente vai realinhando e atendendo às necessidades locais, né? Porque, como a gente sempre fala, pensar em letramento em saúde, pensar em intervenções, é não esquecer que letramento é contexto e conteúdo. Eu acho que é isso, Helena, resumido. Bem resumido, mas a gente consegue vislumbrar o tanto de trabalho que vocês tiveram e estão tendo e a grandiosidade dos projetos, né? Muito, muito, muito interessante.
Eu fiquei com uma curiosidade. A curiosidade me vem até porque uma aluna me perguntou ontem, professora, a gente aplica instrumento de letramento em saúde em profissional de saúde de nível superior? E aí eu estou exatamente perguntando isso para você. Vocês aplicaram nas pessoas que participaram desse curso? Não, Helena, a gente fez um movimento assim, deles terem a experiência de usar os instrumentos e como eles podem aplicar. Mas agora, nesse de janeiro, eles fizeram essa autoavaliação, principalmente com o HLQ, e foi extremamente interessante, porque profissionais médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, ao responderem o questionário, porque depois a gente abriu uma roda para discussão, eles falaram assim, olha, eu também dou uma titubeada para responder isso aqui, porque eu acho que eu não tenho informações, todas as informações que eu preciso. Eu não tenho certeza de que eu tenho essa melhor informação. E aí a gente ficou com isso, discutindo, né? Agora, imagina, né, o usuário. Mas o que eu acho interessante, quando a gente aplica, a gente tem alguns estudos que usam, né, Helena, principalmente internacionais, que fazem essa avaliação das condições de letramento em saúde nos profissionais. A gente tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, e eu até brinco com Virgínia, eu falo, nos estudos que eu tenho lido, sempre a enfermagem tem as condições mais baixas de letramento em saúde, digamos assim. Mas eu acho... Sempre, só interrompendo você um minuto, e sempre usando esses instrumentos mesmo, sempre usando os mesmos, não específicos. Não específicos. A gente tem, Helena, na literatura, um instrumento que foi criado há muito tempo, lá na década de 80, quando a gente estava fazendo o trabalho da Flaviane, que ele é específico para habilidades e competências de letramento em saúde voltado para a enfermagem, mas que em 2016, nos anos 2000, eles fizeram uma releitura desse instrumento. Eu não sei, eu não conheço assim agora de pronto para te dizer se tem algum trabalho que já usou essa nova versão desse instrumento. Mas o que eu tenho observado a gente, quando vai discutir os resultados, logicamente a gente vai ter scores muito mais elevados do que quando a gente compara numa população base, né? Digamos, SUS dependente, enfim. Leiga em saúde, né? Isso. Leiga em saúde. E eu acho que a gente tem que ter o cuidado na hora de analisar esses resultados. Eu sei que tem um pessoal do Pará que está fazendo esse tipo de estudo, eles estão aplicando com professores, e o HLQ especificamente, e estão aplicando com os estudantes da área da saúde. E eu sempre falo para eles, a análise desses resultados, ela precisa ter uma intencionalidade do que, o que eu estou querendo encontrar com esses resultados? Que talvez o meu discurso seja, eu preciso implementar o letramento na formação desses profissionais desde a graduação. E que o letramento ele tem potencialidades e limitações e que a gente precisa considerar mesmo sendo pessoas da área da saúde. Então, eu acho que o modo de análise ele precisa ser um pouco modificado. O olhar para esses resultados ele precisa ser um pouco modificado do que aquilo que a gente faz geralmente com a população em geral. Alto, baixo, isso e isso. Então, quando a gente lida com profissionais, eu acho que o foco também é muito no que a gente aplicou lá em Manaus, de identificar ações para aquilo que a gente chama de letramento em saúde ambiental, se a gente quiser explorar com outros instrumentos esses fatores, o quanto que o letramento em saúde acaba influenciando em fatores ambientais, né, do ambiente de trabalho. Então, eu acho que tem uma série de possibilidades e de análises que pode ser feito. O que eu falo sempre a gente precisa ter muito claro, né, o que a gente quer, qual que é a finalidade, o intuito do que eu estou aplicando esse instrumento, para que eu não faça uma análise muito superficial, né, Helena? Mas eu acho que é perfeitamente possível, isso já é mapeado na literatura internacional. E eu concordo com você. Parece que a gente, quando profissional de saúde, começa a ter entradas para o letramento em saúde e a gente começa a conhecer os instrumentos, dá assim uma coceira na nossa mão para sair aplicando o instrumento, né? E aí é como você disse, tudo bem aplicar, mas vamos ver o que você quer com aquilo para ver se realmente vale a pena aplicar e a própria interpretação, que não pode ser a mesma. Você tem que ter muito claro os seus objetivos. Você fez uma chamada muito interessante nesse aspecto. E é um repensar para todo mundo também. Porque Sim. Tem que olhar realmente para que o instrumento vai servir, né? Se não vai servir, não vai aplicar, né? Mas eu achei interessante o seu depoimento também,
quando você disse que eles notaram que eles também tinham algumas limitações. Eu acho que é isso mesmo, né, Catarina? E todos nós temos, né? Sim. A gente pensa, a gente se apoia no fato de ser profissional da saúde, mas a gente tem as nossas próprias dificuldades, limitações, né? Com certeza. Fragilidades, vamos dizer assim, para usar o termo que eles utilizam, né? É. Ótimo, muito bom. E você lembrou aqui o podcast, eu vou até colocar na descrição do episódio o podcast, a data para o pessoal poder ouvir, do André, da Jainara e da Franciele, porque foi exatamente dessa experiência fantástica que você comentou, e eles fizeram o depoimento mesmo de quem passou pela experiência e como incorporou isso depois. Então, eu vou passar aqui. Mas agora eu vou voltar para a Heloísa. Heloísa, você falou que realinhou o projeto inicial e focou realmente nas organizações. A Catarine também citou que está mais pensando no organizacional. Então, fala um pouquinho sobre isso, Heloísa. Claro, Helena. O que acontece é que, quando a gente idealiza um projeto como esse, a gente parte dos conceitos básicos, da metodologia que a gente tem disponível. E quando a gente vai para campo, a gente vai para uma cidade, a gente enfrenta uma realidade totalmente diferente daquilo que a gente idealizou. Então, por exemplo, nós chegamos em São Cristóvão e tínhamos já uma análise do município, que era um município bem administrado, que a área de saúde estava bem, alguns indicadores até bastante bons. Mas aí você, ao fazer um diagnóstico mais aprofundado, você percebe a diferença entre uma fotografia distante e uma fotografia mais próxima. Então, inicialmente, a gente pensou em fazer uma intervenção com amostras de famílias escolhidas em áreas que convivessem com mais vulnerabilidades. Mas, ao iniciar o processo, nas formações que fizemos no ano passado com os agentes comunitários de saúde, que a Catarina já mencionou, nós percebemos que a gente precisava atuar em todo o processo de atendimento, e não apenas junto aos ACS, que eram o que a gente tinha inicialmente previsto, trabalhar com os ACS e aplicar a metodologia com amostras de família. Então, ao fazer essa reflexão, nós decidimos, ao invés de focar na amostra de família, nós decidimos trabalhar com todo o processo de atendimento, revisando, inclusive, os fluxos e protocolos de atendimento, envolvendo todos os profissionais das duas UBSs selecionadas, que a Catarina já comentou, a gente não conseguiria fazer em todas, mas a gente percebeu que a gente precisava incluí-los no processo. Isso foi, inclusive, a partir de manifestações dos próprios agentes comunitários de saúde, que eles precisavam do aval, do respaldo, e que precisavam envolver, inclusive, a gestão, até a gestão da UBS. Então, nós redirecionamos, ao invés de olhar para fora, vamos organizar e olhar para dentro da unidade básica, envolvendo todo o processo, desde a gestão, a enfermeira responsável, o médico responsável pela unidade, até a recepcionista, o motorista que leva os ACS a campo. Tudo isso para que, de fato, a mudança que a gente quer que aconteça, ela, de fato, aconteça. Uhum. Exatamente. Exatamente. Você acaba que você coloca em prática os atributos realmente desejáveis para uma organização letrada em saúde, que é exatamente isso que você descreveu, né? Então, é muito interessante, porque são poucos os trabalhos aqui no Brasil que estejam focando na questão de tornar a organização uma organização de cuidado letrado em saúde. Então, isso é muito, muito interessante. Essa iniciativa
espetacular. E bom, eu amo, né? Eu amo letramento em saúde, eu amo letramento em saúde organizacional e organização letrada em saúde. Então, eu estou muitíssimo entusiasmada ouvindo vocês. Mas aí você adiantou alguns resultados, já comentou aí na sua fala, Catarina, mas conte um pouco mais de resultados. Eu empolgo, né, Helena? Toda vez que a gente conversa, a gente acaba empolgando e às vezes vai atrapalhando o que era para vir depois. Mas eu acho que uma coisa que nos chamou muita atenção, e aí a gente vai trazer isso para a discussão quando a gente for apresentar, é o quanto que, conversando com os ACS, a gente teve a oportunidade de encontrá-los novamente, principalmente os que participaram da primeira etapa, o quanto que ficou, sabe, Helena? O quanto que isso fez sentido para eles e o quanto que eles referiram que têm utilizado das boas práticas de letramento em saúde, como os métodos de feedback, Ask Me Tree, enfim. E o quanto que isso ficou também de impacto imediato, que a gente fala, porque a gente teve a oportunidade de ficar uma semana em São Cristóvão. E a gente foi em loco nessas unidades que a gente denominou de laboratório, e os profissionais de saúde, após esse momento de formação, falaram assim: Catarina e Fran, a todo momento a gente se deparou com o que vocês trouxeram no curso para a gente. Então, eles falaram assim, que numa consulta, eles especificaram lá, né, dando exemplo, que o paciente chegou e falou o jeito que estava tomando remédio, ele falou assim, a gente olhou um para o outro na hora, o médico e o enfermeiro falou assim, eu acho que a gente não foi claro, a gente vai precisar ter que mudar essas estratégias. Ações, quando a gente jogou, né, para pensarmos juntos, possibilidades, principalmente da parte da recepção, né, que é aquela primeira entrada, o primeiro acolhimento da unidade, as meninas da recepção, tanto Bia quanto Fran, falaram assim, olha, a gente pode pensar em criar estratégias de facilitar, porque um dos relatos foi que, às vezes, mesmo a unidade sendo muito pequena, eles ficam perdidos, né? As pessoas não conseguem identificar as salas, né, de uma maneira muito objetiva. E aí já surgiu desse movimento possibilidade de implementação do que a gente discutiu. Então, eu acho que o que está sendo mais bacana nesse processo de São Cristóvão é que a gente está podendo ver de imediato que eles mesmos estão conseguindo construir essas intervenções. E isso é extremamente importante, porque o que a gente quer, todas as reuniões, né, Lô, a gente sempre fala isso precisa ser sustentável. Porque o que a gente quer é que isso se sustente ao longo, depois que a gente sair, o projeto finalizar, é que as pessoas deem continuidade dentro do município. Porque é isso que faz sentido, é o que a gente, né, costuma dizer, que depois que isso se torna sustentável, isso possa ser escalável para outras realidades que tenham condições semelhantes. Então, eu acho que o grande resultado que a gente está tendo de imediato essas possibilidades de intervenções que já estão sendo pensadas pelas próprias pessoas dos locais de trabalho, porque isso é que para a gente é o mais interessante, não a gente levar intervenções já prontas e pré-formatadas. Exatamente. E na verdade é assim, né, Catarine? Eles estão conseguindo fazer os ganchos do curso com a prática deles, exatamente porque vocês conseguiram a estratégia do empoderamento. Eles realmente foram empoderados, então agora eles têm condições de identificar coisas e até propor intervenções por eles mesmos. E era essa a intenção mesmo, né, de vocês. Então está sendo assim um mega sucesso, né? Com certeza, a gente fica muito feliz. A gente sai com o coração aquecido, assim, de ver. E a gente tem outras vertentes dos processos de comunicação, do tipo, como é o fluxo de informações, de ações que estão sendo realizadas no município. A gente também está mapeando esse processo para se tornar um processo mais claro e objetivo, que também foi uma demanda que veio deles, né? Então, sugestões também já foram levantadas nesse sentido. Tá muito bacana. Muito, muito legal, muito legal. E aí, um negócio tão bacana desse, Heloísa, e diz aí para a gente, o Instituto tem a intenção de continuar expandindo projetos dessa natureza? Olha, é apaixonante, né? Quando eu cheguei no Instituto, uma das coisas que os conselheiros que dirigem o Instituto me disseram, tudo
só faz sentido se eu conseguir sair daquela minha experiência laboratório, experiência piloto, e conseguir fazer com que isso ganhe escala. Então, nosso objetivo é continuar assim e criar mecanismos que facilitem a expansão desse trabalho. Então, assim, a nossa estratégia é continuar, é contribuir para que o letramento em saúde esteja presente nas políticas públicas. Então, para isso, nós precisamos documentar e avaliar muito bem os resultados dessa nossa experiência, sistematizar o que for possível de ser levado para outros municípios, outras realidades, de uma forma bem simplificada e clara, né, e objetiva. E, para isso, Helena, nós temos como parceiro executor um parceiro que o alicerce dele é tecnologia. E eles têm grande experiência em sistematização de tecnologias e processos. Isso vai ajudar muito para nós, porque nós esperamos poder extrair dessa implementação em São Cristóvão um conjunto de práticas, o desenho da capacitação, onde aplicar, como aplicar, para que a gente, claro, coisas que a gente perceba que são úteis para outros municípios, para que a gente possa levar isso para outros municípios que convivam, né, com essa mesma realidade, principalmente com as mesmas características sociais. Ou seja, nosso objetivo é aproveitar toda essa experiência e sistematizando como se fossem tecnologias sociais, me entende? Para a saúde. Então, assim, e ao mesmo tempo, nós queremos incidir junto ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde e aos governos estaduais, chamando a atenção para a importância dessa metodologia de letramento em saúde migrar para dentro das políticas públicas e das orientações que partem do Ministério, dos governos estaduais e até mesmo dos gabinetes das prefeituras. Uhum. E aí, estão no caminho certíssimo. É isso que você disse. Você falou uma coisa importantíssima, né? Nós temos que fazer as coisas migrarem para dentro das políticas públicas, e isso só é possível, quer dizer, vender a ideia, né, da importância disso realmente passa pela fiscalização constante desses resultados, como você disse. Vamos acompanhar de perto e vamos poder, então, divulgar e mostrar. Maravilha, Heloísa, maravilha. Eu estou aqui aplaudindo em pé e estou esperando que os novos projetos que vocês comecem, você venha aqui ocupar esse espaço para ir falando com a gente também. E, Heloísa, assim, a Heloísa e Catarina, né? Alguma coisa mais que vocês gostariam de acrescentar antes da gente encerrar nossa entrevista de hoje? Catarine, você quer falar alguma coisa? Bom, eu quero só mais uma vez agradecer Helena e Heloísa, Elô, né, Elô? Oportunidade de estar trabalhando, né, de estar envolvida em projetos que são tão bacanas e que a gente acredita. Eu acho, Helena, que uma coisa muito bacana que eu acho que eu já destaquei isso em algumas falas minhas, é que em ambos os projetos, nos dois projetos que a gente está conduzindo, é destacar, mais uma vez, o apoio da gestão. Né, o quanto que isso facilita todo esse processo, quando a gestão entende a importância disso, quando a gestão está sensibilizada. Então, se ficar como dica, né, para quem está nesse processo de desenhar, né, de tentar pensar em intervenções com letramento em saúde, venda o peixe para a gestão, sensibilize a gestão, porque ela ajuda muito nos processos, né? Ela ajuda muito nessa construção. Então, eu acho que é isso. Agradeço ao Instituto, agradeço a todo mundo que está trabalhando com a gente nesse projeto. E que eu acho que em breve a gente vai voltar, sim, Helena, para trazer mais resultados, para contar
processo de finalização dos projetos, e muita coisa boa vem por aí, tá bom? Muito obrigada. Eu queria também, Helena, agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre os nossos projetos, com o compromisso de voltar para falar mais à frente, quando os resultados já estiverem mais evidentes. Mas, acima de tudo, eu queria agradecer a Catarine, a Fran, e agradecer a você, Helena, e reconhecer o importante trabalho que vocês, especialistas em letramento em saúde, que são associados a essa rede potente que é a Rebraus, estão realizando aqui no Brasil, e agradecer também a parceria da Rebraus em nossos projetos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer foi todo nosso. Eu estou muito contente. Acredito que vai ser um episódio bastante apreciado pelos nossos ouvintes. Então, muitíssimo obrigada, gente, por vocês terem partilhado essa experiência maravilhosa que vocês estão vivenciando. E, assim, agradeço, logicamente, também aos nossos queridos e queridas ouvintes que estão sempre firmes e fortes na nossa audiência. Audiência esta, felizmente, que está cada vez maior. E isso é bom, porque mais a gente consegue disseminar o letramento em saúde. Então, muitíssimo obrigado. Aguardamos todos para o próximo episódio. Tchau, Catarine. Tchau, Elô. Tudo de bom para vocês. Tchau, Helena. Obrigada.